E aí, sexto ano, tudo bem? Boa tarde aí a todos, né? Espero que todo mundo esteja se cuidando, usando máscara, álcool em gel, né? Pra gente combater aí essa pandemia, beleza? Então, olha só, gente, aula passada, né? Fechamos o capítulo e hoje estamos iniciando o segundo capítulo, que é espaço rural, tá ok? Espaço rural começa na página 192. E aí dentro é, desse capítulo a gente vai ver principalmente, até colocar aqui logo no, nesse primeiro quadro, o uso, né, dos agrotóxicos e aí, consequentemente, a questão ambiental no espaço rural, contaminação e poluição do solo e da água, os processos de erosão e as técnicas de manejo, né? Técnicas que vão ajudar a diminuir os impactos ao solo, né? Ou totalizando, né? Ao espaço rural, tá? É, a questão, né? De estar mais afastado dos centros urbanos, próximo, né, a grandes coberturas vegetais, né, a um espaço mais próximo ao meio ambiente, né, tende a se acreditar que as atividades do espaço rural não provoquem, desculpa, não provoquem impactos diretamente ao meio ambiente, o que é algo extremamente incorreto, né? Ah, o meio, toda e qualquer atividade, né, praticada pelo homem, e aí principalmente que vise a produção e a produção do lucro, né, você ganhar dinheiro, gerará um impacto, né, ao meio ambiente. Então, assim, a agricultura, ela tanto pode contribuir para a preservação do meio ambiente, como pode ser a principal causadora de impactos negativos, tá? Então, quando a gente for observar essa questão, nós veremos que tanto atividades comerciais em grande escala, né, dentro do espaço rural, apresentam impactos, né, mas também as atividades de agricultura de subsistência familiar também podem contribuir. Porque, por exemplo, uma das técnicas utilizadas para o plantio é a limpeza do solo, né, por meio de queimada. Então você tem uma área com vegetação, árvores, né, arbustos. Os pequenos agricultores tacam fogo nessa área. Quando apaga, fica mais fácil, né, de retirar o que sobrou e a partir dali iniciar o plantio. Só que esse processo ele já gera um impacto ao solo, né? Quando você queima essa cobertura vegetal, você também está queimando o solo. E nessa superfície, ou nessa camada, melhor dizendo, superficial do solo, é a área onde está a matéria orgânica, né? O que dá a fertilidade ao solo. Então, ao longo dos anos, ao longo desses processos, a gente vai ver o solo se deteriorando, né? E aí perdendo a sua fertilidade. Dentro da comercial, né, que eu falei mais por cima, a prática da monocultura. Você ficar plantando só um tipo de cultivo ao longo de muitos anos, né? Você empobrece o solo, porque cada tipo de cultivo retira o determinados minerais do solo. Então, você continuamente o mesmo, você vai começar a diminuir, né? Vamos dizer, você só planta feijão, né? E aquele solo ali tem ferro, hã, tem minerais mais ácidos, né? E aí, portanto, o feijão só retira ferro, é o principal nutriente do solo. Aquele solo vai ficando ácido. E em determinado momento ele perde a sua fertilidade, tá? Ah, também como uma prática contínua, né? A pecuária extensiva, onde o gado fica solto no pasto.
aquele pasto, né? Não o pasto natural. O pasto natural é uma área aberta. Ele vai, né, se deslocando, como acontece no Pantanal. Mas fazendas, né, com currais, então uma área determinada para que os animais fiquem confinados, décadas, né, anos e anos ali de pisoteamento do gado, ele começa a compactar, né? O solo ele tem poros, tem passagens, tem aberturas, né, para passar água, ar, micro-organismos. E como esse gado fica pisoteando, essas aberturas vão se comprimindo, vão se fechando. E aí vira um bloco só, causa ali a morte do solo. Beleza? Então, é importante a gente ressaltar que as práticas, né, da agricultura ou da agropecuária, que pega a agricultura e a pecuária, são também causadoras de impactos, principalmente porque geram desmatamento, né, eh, ao meio ambiente, tá ok? Passando aí para... Aí já é 193. Eita, tem algum problema aqui no meu vídeo, no livro virtual. Eu acho que é o uso do espaço rural. Eu não estou conseguindo aqui, né, observar. Se for o uso do espaço rural, a gente vai ter, né, esse uso. Eu já dei até exemplos na própria introdução. O espaço rural pode ser utilizado de forma comercial. Então a gente vai ter grandes propriedades voltadas para exportação, né, se utilizando o cultivo de um único alimento, né? É uma técnica conhecida como a plantation, tá? Que no Brasil, em países emergentes, isso é muito comum. Ou por meio, né, de pequenas e médias propriedades, onde a gente vai ter ali estabelecido a agricultura de subsistência familiar, subsistência para sobreviver, né, sobrevivência daquela família. O excedente acaba abastecendo o mercado interno, né, também dos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. A agricultura comercial ela é de exportação. As grandes propriedades estão produzindo para vender para fora, não para o consumo interno do país. Um outro fator importante do uso do solo, né, do espaço rural, é a concentração de terras, né, no Brasil e em outros países isso é comum. Então, os grandes latifúndios, né, as grandes fazendas, ocupando a maior parte da extensão territorial, né, dessas terras rurais. A gente pode citar também no uso do solo ou do espaço rural um avanço da urbanização, né? Hoje nós temos, né, em áreas com, com a moderna tecnologia inserida no espaço rural, as chamadas agroindústrias, né? Então as fazendas passam a ter também uma unidade fabril, para fabricar ali, né, o produto industrializado, e consequentemente ela vai ter algumas demandas, né, de serviços. Vai precisar ter uma boa distribuição de energia elétrica, sinal de internet, comércio, bancos. Então as cidades do interior vêm se desenvolvendo com a introdução de tecnologias, né, na atividade agropecuária. Beleza? É... Essa atividade agropecuária, ela pode, né? E aí o próximo subtítulo ele já traz isso, né? Porque ele pode, eu acabei parando de falar no meio, né? Ele traz ali os impactos ambientais em diferentes formas. Primeiro, desmatamento. Você tem que abrir, né? Limpar ali o solo para que ocorra o cultivo. E posteriormente, o uso de agrotóxicos, né? São insumos agrícolas, tá? Que vão potencializar a, a- a- o cultivo, vão
trazer, né, segurança contra pragas, né, eh, vão ajudar no processo de produtividade com adubo e fertilizantes. Então, todos esses insumos, são os insumos químicos, eles acabam gerando, ou desculpa, eles acabam contaminando o solo e muitas vezes também o lençol freático, né, os grandes reservatórios de água, porque são produtos fabricados, né, com elementos químicos que são nocivos ao solo. E principalmente, né, eles se tornam nocivos a partir do uso em grande quantidade, né? Essa, esse impacto, ó, esse perigo trazido pelos agrotóxicos não impacta só o meio ambiente, e também nós, seres humanos, né? Por isso, não à toa se fala, né, ao chegar em casa com legumes, verduras, frutas, lave bem, né, higienize, porque você tem ali, né, naquela camada superficial do alimento, uma grande quantidade, né, de pesticidas, tudo quanto é tipo de agrotóxicos que são prejudiciais à nossa saúde. Então, assim, galera, por serem prejudiciais à saúde, esses agrotóxicos eles têm que ser utilizados de forma adequada, né? Como a gente está, você vê, ó, a periculosidade desse produto. Olha na imagem, né, como esse trabalhador ele está colocando, né, o agrotóxico ali na plantação, com luva, né, com uma roupa, máscara, para evitar, né, qualquer tipo de contaminação da sua parte, tá? Fora isso, além do cuidado com o trabalhador, a própria aplicação, né, deve haver também um cuidado, ela deve ser bem planejada e dosada. Você não pode exagerar. Opa, quase que não saiu exagerar, né? Você não pode exagerar porque você pode, em vez de estar ali ajudando, né, aquele cultivo, com excesso de agrotóxicos, você pode acabar, né, impactando de forma negativa ah, o seu produto ou o seu cultivo, né? Melhor dizendo. E a gente tem duas formas de aplicação. A primeira é uma manual e aqui embaixo já com o uso de modernas tecnologias. É um trator com um equipamento, né, que espalha também, né, sendo feito de acordo com o planejamento. O grande problema, mesmo que planejado, é o uso contínuo, né? São anos e anos do uso desses produtos que, consequentemente, acabam contaminando o solo. Além da forma manual, né, ou por meio de tratores, como a gente está vendo na foto, esses agrotóxicos também podem ser aplicados por meio de aviões. Tá? Eles vão despejando pelas plantações. Tá? É, essa contaminação, e é importante até dizer, né, eu estou falando muito solo, água, e tem outro fator, né? A morte de insetos. Muitas das vezes você está usando, né, ali um fungicida, um pesticida para que evite, né, que a planta tenha uma doença ou seja atacada por alguma peste, né, por algum bicho. ah, mas esse uso pode também acarretar na morte de outras espécies que pode gerar um desequilíbrio ambiental, tá? Então, por isso que a gente deve sempre ressaltar o uso equilibrado e, claro, né, se possível, o não uso desses agrotóxicos. O grande problema é que a demanda por alimentos não para, então você necessita de uma produtividade, né, alta, consequentemente não pode deixar que efeitos, né, como pragas ou pestes, né, ou fungos acabem com a plantação e gerem um desabastecimento, né? A forma ideal seria o cultivo orgânico, onde não há uso desses insumos químicos. Mas qual é o grande problema? Ela está mais suscetível, né,
ao impacto gerado pelo meio ambiente, que consequentemente vai impactar também, né, na produtividade. Tá ok? Seguindo aqui, ó, a imagem, como eu falei, ó, a aplicação do agrotóxico, tá? E a gente segue para 193, tá? Que vai falar contaminação e poluição do solo, né? A primeira parte aí logo desse subtítulo indica, né, vem com a definição do que é o solo, né, a camada superficial, a superfície, que possibilita ali o cultivo de espécies vegetais, né? Ela é composta por rochas, que são elementos inorgânicos, né, e por elementos orgânicos, que são, né, vegetais, né, animais que estão ali em decomposição, além de rochas, matéria orgânica, né, a gente também vai ter o ar e a água. Para que um solo, né, mantenha a sua fertilidade, e aí quando ele está fértil, ele está vivo, vai ter ali, né, a expansão de micro-organismos, ele necessita de porosidade, né? O solo ele é formado por pequenos sedimentos, pequenos pedaços de rocha, né? Essa matéria orgânica, água, ar. Então eles estão separados, pequenos pedaços, e com espaços por onde a água, o ar e os micro-organismos se movimentam, né? Então, quando a gente observa um solo que nem eu citei hoje, né, do pisoteamento do gado, um solo compactado, a gente vai ter um processo de morte do solo ou processo de arenização. Ele vai perdendo a matéria orgânica, né, o que sobra ali é apenas, né, pedaços de sedimento. Então, de solo, ele vai se transformando numa pequena rocha sedimentar, né? Ele vai se compactando, vai se unindo e acaba formando ali uma rocha. É claro, né, um solo que se compacta a esse ponto, ele já é considerado um solo morto, né, um solo perdido. Então, por isso é necessário manter essa porosidade, para que o ar, a água, né, os micro-organismos mantenham a fertilidade do solo, tá? Depois vem, né, no segundo parágrafo falando sobre a poluição, né? Essa poluição vem alterando a composição do solo, e são esses componentes que eu falei anteriormente essenciais para a manutenção da vida, né? A matéria inorgânica, orgânica, a água, ar e os micro-organismos, tá? Uh, um fator, né, que o parágrafo também traz, é com relação à diferença, né, quando a gente fala de poluição e contaminação do solo. Então, a poluição vai ser ali a alteração dessa composição, tá? E aí, consequentemente, vai comprometer. Então, como o exemplo que eu dei lá do feijão, né? Você planta feijão constantemente, é, num determinado solo, vai retirar só o ferro, né? Esse solo posteriormente pode ficar contaminado, né, por poluído, né, devido a uma alteração na sua composição. Onde era um solo equilibrado, ele passa a ser um solo mais ácido, porque os componentes que restaram após décadas, né, anos e anos de plantio de feijão, são minerais mais ácidos, tá? Ou, por exemplo, o uso contínuo de irrigação no solo, ele vai, né, causando uma erosão, a matéria orgânica vai sendo carregada pela água e ficam os minerais. Os minerais são sais, né? Ele tem ali na sua composição, muitas das vezes, né, sais. Então, desculpa, o excesso, né, dessa lavagem do solo pode tornar o solo salgado. E aí
abre um processo também de alteração da composição. Por outro lado, a gente tem a contaminação, e aí principalmente, né, quando você tem a introdução de algo, então é o processo inicial da poluição. Então, quando eu falo, né, desse uso de agrotóxicos, você está tendo ali a contaminação do solo. A consequência dessa introdução, né, de produtos químicos vai gerar uma alteração do solo, consequentemente, a poluição do mesmo, tá? A contaminação ela vai ocorrer devido à prática, né, da agropecuária, e a gente tem ali alguns pontos, né, ou desculpa, ações do homem que acabam impactando nessa contaminação do solo, que é uso constante e inadequado de agrotóxicos e fertilizantes, né, eu citei já isso, uso de determinados produtos para extração mineral, né, no uso do espaço rural vale a gente salientar que a prática da mineração também é, ela é, né, um componente ali de forte impacto ao meio ambiente, também por desmatamento e também por contaminação do solo. Né? O mercúrio, por exemplo, mesmo mercúrio que a gente vê naqueles termômetros antigos, né, o analógico, aquele líquido prateado, ele é utilizado na mineração, né, na extração de ouro. Por quê? Você tem ali, você pega, né, o solo, vai separando, o que sobra de minerais, você joga esse mercúrio e ele vai direto agrupar os sedimentos de ouro. Ele envolve, né, as pequenas rochas ou pedras, né, pepitas de ouro. Só que qual é o grande problema? Ele é um produto altamente tóxico, ele é cancerígeno, né? E aí você utilizando disso normalmente essa extração que se utiliza do mercúrio ocorre na beira do rio, você está jogando mercúrio não só no solo, como também na água, né, no lençol freático. Depois tem despejo de efluentes líquidos inadequados, restos de produtos utilizados, seja numa indústria mineral, na agroindústria ou até mesmo na prática agropecuária. Despejo inadequado de resíduos sólidos. Vamos dizer, tem lá um abatedouro, você joga carcaça de animal dentro do rio, completamente inadequado, restos, né, de matéria orgânica, inadequado. Incêndios florestais e queimadas para preparar o solo, como eu falei anteriormente, né, que pequenos agricultores costumam fazer isso. Taca fogo para limpar ali o solo, né, em vez de derrubar ou cortar grandes árvores, ele taca fogo. Depois que ela pega fogo, fica muito mais fácil de fazer a limpeza do solo, tá? Ah, dentre as principais ou principal causa, né, da poluição e contaminação do solo são os agrotóxicos, tá? Além dos agrotóxicos, a gente vai ter os fertilizantes químicos, né? Eles vão trazer fertilidade ao solo, mas acabam também, eles são produzidos, né, pela indústria, que acaba trazendo, né, impactos diretamente ao solo, né? É assim, ele traz pontos positivos e negativos, porque você vai utilizar um fertilizante químico, na maioria das vezes, para fazer uma correção na fertilidade do solo. Né? Você está com o solo ali pobre, precisa trazer fertilidade para que o seu cultivo tenha maior produtividade. Só que muitas das vezes se utiliza, né, sem um planejamento, então usa além, né, do que deveria ser utilizado e desculpa, acaba proporcionando a um desequilíbrio, né, para o solo, beleza? E fora isso, ao longo dos anos, você utilizando fertilizante químico, você quebra a cadeia natural de fertilidade. Então, aquele solo fica adaptado à introdução, né, de produtos químicos para que mantenha a fertilidade, tá?
Depois, deixa eu só dar uma olhada no tempo, só falar aqui, contaminação, só olhar. Eu paro aqui na contaminação da água, vou falar só da contaminação da água, tá? A gente tem então aí, ó, contaminação e poluição. Na 194, desculpa, gente. A gente vai ver então a contaminação e poluição da água, tá? Assim como o solo, você vai ter diversas causas para que ocorra, né, esse impacto. Mas para identificar, né, se usa uma diferenciação, né? Aí no texto está colocando em duas classes, né, a partir da origem, que pode ser uma classe, né, ou uma fonte pontual, o lançamento de resíduos por parte de uma indústria ou num processo de mineração, e aí é bem simples, né? Observando você consegue identificar, né, o lançamento nessa fonte pontual e as fontes não pontuais, que aí vem, né, a poluição ou contaminação em função de lixo, lançamento de esgoto, uso de agrotóxicos, que muitas vezes não é fácil de identificar, né? O lixo, você joga o lixo, mas ao mesmo tempo você cobre, né, enterra esse lixo. Então a identificação da causa para aquela contaminação ou poluição fica difícil de perceber, né? O lançamento de esgoto, o esgoto corre por debaixo da terra, né? E normalmente já em ligações clandestinas que também dificultam a identificação, né? E os agrotóxicos, lentamente, ao serem jogados, né, sobre as áreas de cultivo, vão sendo drenados para o interior do solo, né? Aqui a gente tem a imagem, por exemplo, né, do Rio Tinto, que fica numa região da Espanha. A coloração, né, resultado aí da mineração, a água apresentando um alto nível de acidez, né? E esse tom avermelhado devido aos minerais de ferro dissolvido na água, tá? Então, olha só, com relação à contaminação e poluição da água, primeiro nós vimos as fontes, né, que podem causar, e agora a gente passa a ver as causas, né, para essa contaminação. As causas, elas também têm uma classificação, que é a sedimentar, biológica, térmica e química, tá? Na sedimentar, são aquelas em rios assoreados, rios que têm um forte desmatamento, né, na sua margem, e o solo da margem acaba, né, indo em direção ao fundo do rio, né, vai se acumulando aquele solo, consequentemente perdendo a produtividade. A produtividade, ó. Você vai perdendo o volume de água, tá? É... um outro tipo, né, de erosão é a biológica, a causa, né, de poluição é a biológica, quando há o lançamento de detritos orgânicos, principalmente, né, o esgoto ou mesmo produtos industriais. Tem a contaminação térmica, lançamentos de água, né? Lançamento de água em alta temperatura em rios ou mares, né? Então, por exemplo, uma indústria nuclear, vê que ela está localizada próximo a um rio, a um lago ou mar. Eles se utilizam, então eles bombeiam a água dessa fonte para dentro da usina para resfriar o reator. Resfria, a água sai com uma temperatura superior a 40 graus e é lançada ali no ambiente, em mares e rios, onde a temperatura muitas das vezes estão mais próximas a 20, 22 graus do que, né, uma média tão alta, próxima a 40, tá? Consequentemente, uma temperatura mais alta vai causar um desequilíbrio na cadeia ali, né, no meio ambiente daquela região. Tem também a causa química,
né? Está relacionada ao lançamento de produtos químicos, né? Nos corpos de água, principalmente via, né? Agrotóxicos, tá? Essa, né, contaminação química, ela ainda é dividida da forma direta e indireta, tá? Na forma indireta é quando nós temos a pulverização, né? O cara vai e joga ali o agrotóxico em cima da planta, então lentamente aquele produto vai, né, infiltrando no solo. E a forma direta é um uso incorreto, ou desculpa, é uma prática incorreta dos produtores, né, que pegam as embalagens desses agrotóxicos e vão lavar nos riachos, né, ou rios, contaminando os mesmos. Beleza? Ah, essa, né, essa contaminação das águas por uso de agrotóxicos, além, claro, de gerar, né, esse impacto negativo ao meio ambiente, ela traz também um custo muito alto depois no processo de despoluição, né? Você tem no mundo diversos casos, né, de rios poluídos que passaram por um processo de descontaminação ou despoluição que geraram um alto custo e levaram muitos anos, né? A Inglaterra, por exemplo, para limpar a Inglaterra, né, na cidade de Londres, para relimpar o seu principal rio, que era o rio Tamisa, né, pós-revolução industrial, ela levou um pouco mais de 100 anos, né, para alcançar um nível, né, aceitável, desculpa, de limpeza do seu principal rio. Beleza, galera? A gente termina, né, então, ou para por aqui o vídeo, já chegamos aí, ó, 32 minutos. Então, essa primeira parte do espaço rural, eu vou passar um questionário, né, para vocês. E na aula que vem, a gente faz a videoaula da segunda parte e deixamos os exercícios do capítulo para a aula que vem. Hoje será o questionário que eu vou postar aí para vocês logo após essa videoaula. Qualquer dúvida, é só me chamar no Classroom. Beleza, galera? Abraço.